Para a gente ter uma ideia, né, de como fazer isso daí, então você pode fazer um teste aí no seu computador. A gente vai executar um programinha chamado netcat, né, no prompt de comandos. Então no Windows você vai abrir lá o prompt de comandos e colocar esse comando aí. Pode ser que você precise colocar no modo administrador. Então, prompt de comandos como administrador, né? Abre lá ele como administrador para rodar os comandos. O que vai ser feito? No Linux, você vai usar esse programinha aqui, ó, ncat, não é o net, é só n, ncat, menos C maiúsculo, menos V e coloquei aqui, ó, www.facom.uf.br na porta 80. No Windows, em vez de netcat, você pode colocar nc. Né? Então, são os nomes dos programas que a gente tem lá. Mesma coisinha que a gente tem. Ele vai abrir a conexão TCP para a porta 80 desse servidor aqui da Facom. Né? Qualquer coisa que eu digitar, ele vai ser enviado para a porta 80 do servidor. Né? Então, é isso que ele vai acabar fazendo. Caso não tenha o netcat no seu Windows instalado, né, por padrão no Linux ele tem, no Windows pode ser que não tenha, você pode baixar nesse endereço aqui. Tá? Então você clica lá no slide, pega esse endereço aqui e consegue baixar o netcat e aí você consegue executar os passos que eu vou mostrar agora. Tá? Então você vê a execução dele rodando. Aqui é o exemplo do esquema usado no netcat. Então eu estou mostrando aqui, né, o que eu estou fazendo, "-c", "-v", www.facom.uf.br na porta 80. E ele está se conectando no servidor, né, então está mostrando a versão do netcat que eu estou usando ali, foi conectado naquele servidor. Agora eu vou pedir para ele a página que eu quero. Então vou estar com a página, né, minha página, /index.html. E ele foi lá e retornou para mim as informações daquele HTML. Então ele me trouxe, né, por isso do "-v", para eu poder verificar isso daí. Então ele trouxe lá o conteúdo da minha página. Se eu colocar o endereço www.facom.uf.br /Tiago/index.html, é esse conteúdo aí que ele vai me apresentar. Então, com isso daí você consegue fazer esses pedidos e verificar essa ideia do netcat ali, o HTTP transferindo essas informações. Quando a gente fala então de manter o estado, né, que a gente viu que o servidor não vai entender o que tinha acontecido. Então a ideia é de a gente utilizar os cookies. Então a interação HTTP GET response não tem estado nenhum, ele não consegue lembrar das coisas. Não tem necessidade do cliente servidor rastrear o estado da troca em várias etapas, né? Então ele vai transferir aquilo lá. Todas as solicitações HTTP são independentes umas das outras. Então eu peço alguma coisa lá, ele retorna, então são independentes as solicitações. Não tem a necessidade do cliente-servidor se recuperar de uma transação parcialmente concluída ou que nunca, né, acabe sendo totalmente concluída. Então o que vai acontecer? Os sites e o navegador do cliente usam cookies para manter algum estado entre as transações. Então, 4 componentes que a gente tem nesse caso. A gente tem uma linha de cabeçalho do cookie, da mensagem de resposta HTTP, a linha de cabeçalho do cookie na próxima mensagem de solicitação HTTP, o arquivo de cookie mantido no host do usuário, gerenciado pelo navegador do usuário e o banco de dados back-end do site. Tá? É isso que ele vai ter ali, são esses 4 componentes que a gente vai ter para trabalhar o cookie. Um exemplo disso seria: Ana usa o navegador do laptop e visita um site de comércio eletrônico específico pela primeira vez. Quando as solicitações HTTP iniciais chegam ao site, ele vai criar um ID único, né, conhecido como cookie, uma entrada no banco de dados back-end para o ID, e aí as solicitações HTTP subsequentes da Ana para esse site vão conter esse valor do ID do cookie, permitindo que o site identifique, entre aspas, que é a Ana que está utilizando isso daí. Então, basicamente, o que a gente tem seria isso. Visualmente, esse cliente, eu sei que ele tem um cookie que ele já acessou o eBay. Né? Aí, ele vai acessar, então, o nosso novo serviço ali de comércio eletrônico, foi lá, fez uma requisição normal. E aí acessou o site da Amazon. Né? E aí o servidor da Amazon criou um ID para esse acesso, para esse usuário. Esse ID aqui, 1678
colocou na base de dados e aí ele veio aqui e devolveu para o nosso cliente, na resposta HTTP, o cookie. Então ele aparece lá, ó, set cookie 1678. Agora, lá nos cookies do meu browser, do meu cliente, já tem lá, além do eBay, a gente tem a Amazon também. Foi lá, fez as requisições agora da compra, das coisas que ele está vendo, e a cada requisição ele já manda esse cookie junto. Chega aqui no servidor, ele vai lá e fala assim: opa, eu já conheço essa pessoa, e ele devolve. Nesse caso, é aquela ideia que ele vai mostrando para você coisas que você queria, já tinha visitado, coisas assim. Depois de uma semana, né, esse cliente volta a acessar o site da Amazon. A hora que ele acessa, como já tem um cookie aqui, ele já manda automaticamente o número do cookie, chega aqui, o meu browser, o servidor consegue já ler naquele banco de dados lá no back-end, que já existe aquele ID, já sabe o que aquele cliente pesquisou, o que ele fez lá e já devolve a resposta para o cliente. Então o cookie fica armazenado no meu cliente e meu servidor vai ter um back-end lá, um banco de dados em back-end para entender o que aquele meu cliente fez, o que ele seguiu, né? Seria seguir os passos desse cliente. E aí vem o detalhe, os cookies podem ser usados para quê? Para autorização. Então eu posso colocar lá um usuário e senha, coisas assim, né? Se eu tiver aquele cookie, ele falou, opa, esse cara já é autorizado a usar esse meu site, então não preciso ficar pedindo de novo. Carrinhos de compras, então eu posso pegar, isso acontece muito, você foi lá, entrou, colocou no carrinho de compra, tal, saiu, a hora que você volta, seus itens estão lá. Você fala, cara, como assim? Depois de uma semana os itens estão lá me aguardando, mas eu nem login fiz no site. Tudo bem, mas a hora que você entrou, você aceitou os cookies, e esses cookies foram guardados ali no servidor, o seu carrinho de compra foi guardado lá com aquele ID do cookie. Então ele sabe as coisas que você fez lá no site. Recomendações também, né, que é aquilo que eu tinha comentado. Então ele olha lá e fala, o Thiago entrou aqui, verificou um celular, um smartphone, então eu vou começar a fazer recomendações para ele de smartphone, já que ele está procurando por isso daí. E também o estado da sessão do usuário, por exemplo, o webmail. Você pode chegar lá e marcar que naquele browser você quer que ele mantenha aberto. Então, a hora que você fechou o computador, tudo desligou. No dia seguinte, você liga esse computador, a hora que ele abre lá, você entra no seu servidor lá de e-mail, no seu webmail, ele já aparece logado. Você fala, nossa, não pediu usuário e senha nada? Não, por quê? Ele já está trabalhando com o cookie e ele mantém o estado da sessão. Ele falou, esse cara aqui já autenticou, então eu não preciso pedir novamente para ele esses dados. Tá? Fica mais simples para o meu usuário trabalhar. Então, como manter o estado, né, nesse caso aí? Nos protocolos, manter estado no emissor, né, e receptor em várias transmissões. No caso também, eu posso ter nas mensagens. Então, nos protocolos, eu vou ter lá esse esquema das transações. Nas mensagens, eu uso os cookies, né, em mensagens HTTP carregando esse estado que eu teria ali para poder monitorar, né, ajudar meu cliente. E aí vem o detalhe, né? Cookies e privacidades. Os cookies permitem que os sites aprendam muito sobre você em seus sites. E aí vem os cookies persistentes, quer dizer que ficam residentes na sua máquina ali, de terceiros. Então, cookies de rastreamento permitem que uma identidade comum, né, o valor do cookie, seja rastreado em vários outros sites. Então, isso acaba acontecendo. Você chega lá, eu fui num determinado site e procurei por smartphone. Aí eu estou acessando o Google, né, fazendo uma busca, e do lado lá me aparece mensagens, olha, o smartphone está mais barato em tal loja, né? Olha, esse smartphone é o top de linha. Você fala, cara, mas isso daí eu vi lá naquela outra loja online, como é que está me aparecendo aqui essas recomendações, esse tipo de coisa? Porque outros sites podem fazer essa varredura nesses cookies e conseguir entender e ver o que você está pesquisando, fazer novas recomendações. Então é bom e também às vezes é ruim, porque ele pode estar sabendo, né, rastreando todos os seus passos. Bom, outra coisa que a gente tem para ajudar, né, a gente trabalhar é um tal de cache.
cache na web. O objetivo é satisfazer as solicitações do cliente sem envolver um servidor de origem. Como assim? A gente vai estar falando de o usuário configura o navegador para apontar para um cache da web local. O navegador envia todas as solicitações HTTP para esse cache. Se o objeto está em cache, o cache retorna o objeto do cliente. Se não tiver em cache, ele vai solicitar o objeto ao servidor de origem e armazenar o objeto recebido e retorna ao cliente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui meus clientes, estou com 2 clientes, um cache na web, um web cache aqui, local, e aqui o servidor de origem. Então, esses clientes aqui querem acessar esse servidor para recuperar uma determinada página. Então, meu primeiro cliente chega e vai fazer o pedido para esse cache. E aí, o que vai acontecer? Tem alguma coisa armazenada aqui? Não. Então, se não tiver nada armazenado, o que ele tem que fazer? Ele vai lá e solicita para o servidor. Então, ele vem aqui e faz essa solicitação para o servidor. Agora ele armazenou. Então, está armazenado aqui essa página pedida e foi entregue para o cliente. Quando esse novo cliente solicitar essa mesma página de origem aqui, ao invés do meu servidor cache ir novamente buscar, ele só pega daqui, já está armazenado, ele devolve para o cliente. Então, é isso que ele vai fazer, um servidor cache. É isso que ele vai fazer, trabalhar para a gente quando ele está localmente. Mas servidor cache, Thiago, eu nunca vi esse negócio já. É um tal de servidor proxy também. Tá, o apelido dele que a gente acaba usando é um servidor de proxy. Então, quando você está na UFO, você está usando um servidor de proxy. Por que usar esse servidor de proxy, então? Eu vou usar isso daí para barrar as coisas dos alunos, fazer algo assim. Não, ele vai reduzir o tempo de resposta para a solicitação do cliente. Então, o cache está mais perto do cliente do que você ter que acessar novamente um site, trazer todas as informações lá. Já está na rede local. Então, reduz o tráfego no link de acesso de uma instituição. Então, ajuda também isso daí a instituição nesse sentido. E a internet é densa de caches. Então, a gente tem muitos caches na internet para facilitar e melhorar esse acesso às informações. Vai permitir que provedores de conteúdos fracos, que a gente chama ali, forneçam conteúdos de maneira mais eficaz. Então, imaginando aqui, eu tenho minha internet, os servidores aqui, tenho minha rede institucional com redes de 1 gigabit aqui dentro, porém o link de acesso é de 1.54 megabits por segundo. Nossa, Thiago, mas 1.54 é o link de acesso? Em caso eu tenho 100 megabits, não, você tem 100 megas. Então, quando você faz a conversão, não são 100 megabits. Depois a gente vai ver essa conversa aí. Mas você não tem 100 megabits de link. 200 megabits. Nós vamos trabalhar essas histórias mais para frente. Mas aqui a história toda é, todo esse pessoal está precisando acessar a internet. Então, o que vai acontecer? Esse link não vai dar conta. Vai ter muita coisa ali brigando por esse acesso. O que eu faço? Vou lá e subo o link de 1.54 megabits, vou lá, pago um link de 154 megabits. Simples? Só que o custo disso é absurdo. Tá? Então, a gente não tem como ficar aumentando links sempre que precisar, sim. Uma solução para a gente fazer isso é fazer o quê? Eu coloco um cache aqui dentro da minha rede, com isso eu consigo ainda manter o mesmo link. Por quê? Aquela história, quando o meu usuário precisar, esse servidor de cache puxa da internet e guarda aqui. Se o outro precisar, já está guardado ali essas informações. Existem servidores de cache em instituições, por exemplo, aqui na UFO mesmo, em Monte Carmelo, a gente tem um servidor de cache para fazer a atualização do Windows. Então, ele baixa as atualizações dos Windows e as máquinas do administrativo que a gente tem aqui, eles vão buscar aquele Windows Update, ele não vai lá no servidor da Microsoft, ele já vem direto nesse servidor local aqui dentro da rede e baixa aqui. Então, não vou precisar ter lá 500, 700 computadores baixando o mesmo arquivo lá da internet, lá do site da Microsoft para vir, para entregar para esse cara. Não, o primeiro que pediu, esse
cache, né, que eu tenho aqui da Microsoft, na verdade, não é nem quando pediu. Ele faz o update, ele sincroniza com esse servidor. Sempre que tiver um update aqui no Windows, ele vem e já baixa aqui nesse servidor. Meus clientes, né, meus Windows aqui dentro da minha instituição, ele vai e já sabe que tem que puxar desse cache. Então ele não usa essa rede para fazer isso. Ah, Thiago, mas ele vai fazer o Windows Update no meio do dia? Tal. Não, ele vai, a gente já consegue organizar de falar assim, olha, você só vai fazer verificação de update durante a madrugada, onde eu não tenho acesso aqui, não tem ninguém usando. Então eu consigo aliviar meu link, controlar melhor isso daí. Eu não preciso ficar gastando com coisas que eu tenho outros jeitos para trabalhar. Além disso, a gente tem um get condicional. Como assim? O que você está falando de get condicional? Porque pensa o seguinte, se eu tenho um cache, como é que esse negócio vai fazer? Eu vou enviar, né, o cache. Então, meu cliente ali, minha máquina, vai naquele cache, naquele meu proxy, e aí ele vai e fala assim, opa, eu estou com a versão, né, eu quero pegar esse site, mas será que ele está atualizado ou já teve uma nova atualização? Então, a ideia é mandar só as informações que o cache tiver atualizado. Então o que ele faz? Eu vou pegar lá sem atraso na transmissão do objeto, porque aí eu consigo usar esse ponto. Então o cliente especifica a data da cópia em que o cache na solicitação HTTP. Então ele fala assim, ó, quando é que foi modificado isso? E aí o servidor mantém a resposta falando assim, ó, está aqui, né? Olha o novo status aqui, ó, 304. Então ele vai informar aqui, não foi modificado aquele arquivo. Então, como é que ele vai fazer? É algo assim, o cliente, né, vai lá, pede para o servidor olha isso daí, vê a data e fala, ó, não foi modificado. Ou então, ele faz a requisição, né, e ele fala lá, ó, quando que foi a data de modificação? Opa, teve data de modificação, então ele responde com 200 ok e já manda o dado, né, aqueles dados modificados. Então isso daí ele vai fazendo esse condicional. Então ele vai sempre buscando informação se tiver atualizado. Se não tiver atualização, ele não vai precisar fazer essa transmissão desses objetos. Então meu browser que está ali localmente, ele tem esse cache também. Então ele vai saber se está atualizada aquela informação ou não. Então ele não precisa pegar e falar assim, ó, me manda tudo de novo. Não, ele só pede e fala assim, ó, eu tenho essa data de modificação nesse arquivo. Foi modificado? Não. Então já mostro esse arquivo local. Ah, não, ela foi modificada. Então se ela foi modificada, ele já me devolve um 200 ok e já manda os dados dessa nova modificação para eu poder exibir para o meu cliente. Então, o que a gente tem? Além do HTTP, a gente tem as versões do HTTP. Por quê? A gente tem lá o HTTP 1.1, ele foi lá e colocou, né, começou no 1.0, aí depois 1.1, 2.0, 3.0. Mas o que mudou? A ideia toda foi introduzir gets múltiplos em pipeline em uma conexão HTTP, em uma conexão TCP. Então já melhorou isso daí, por isso que ele faz aquela busca paralela lá. O servidor responde em ordem, né, FIFO ou FCFS, as solicitações do GET. Com o FIFO, né, o objeto pequeno pode esperar pela transmissão. Então aí ele vai fazer o bloqueio de linha de cabeçalho, e aparece essa sigla, HOL, dos outros objetos que são maiores. E a recuperação de perdas, né, então transmitir pedaços que foram perdidos de TCP, interrompe a transmissão de outros objetos. Já no HTTP 2.0, e aqui a gente está falando de 2015, né, aumentou a flexibilidade do servidor no envio desses objetos para o cliente. Então, métodos, códigos, status, tudo aquelas coisas que a gente já tinha, não foi alterado, mantém. A ordem da transmissão dos objetos solicitados com base na prioridade dos objetos especificada pelo cliente. Não necessariamente mais utiliza-se o esquema do FIFO. E aí envia objetos também não solicitados para o cliente. O cliente não solicitou, mas ele está mandando também as informações que ele precisa lá. E ele vai dividir objetos em quadro. Então ele vai agendar os quadros para atenuar esse bloqueio que a gente teria dos cabeçalhos. Como é que funciona? No HTTP 1.0, meu usuário tem o objeto 1, desse tamanho aqui, objeto 2 pequeno, objeto 3 seria o dobro do objeto 2 e objeto 4.
Quando eu estou usando esse esquema, ele vai fazer o quê? Então, eu tenho um objeto grande, por exemplo, um vídeo, e 3 objetos menores aqui. E aí, eu vou ter o seguinte, é essa a ordem dos pedidos. Pediu o 1, o 2, o 3 e o 4. Como é que ele vai fazer, então? Ele manda o objeto 1 inteiro. Quando terminou o objeto 1, ele vai mandar o 2. Terminou o 2, ele manda o 3. Terminou o 3, ele vai mandar o 4. Então, meu objeto 4 vai ter, e todos esses outros aqui, o 2, 3 e 4, vai ter que esperar todo o objeto 1 ser enviado, que pode demorar muito. Então, meu cliente acaba ficando bloqueado naquele sentido. Quando eu falo de HTTP 2.0, olha a diferença. Lá era um bloco só. Agora aqui, ó, um monte de bloquinhos. Então, o que ele vai fazer? A mesma ordem de solicitação. Porém, no 2.0, o que ele faz? Ele manda um do azul, um do laranja e assim por diante. Ó. Ele vai intercalando e aí não tem mais ninguém para enviar, ele vai mandando os do azul até terminar. Só que esses objetos menores já foram enviados, então ele não vai ter problema de ficar parado esperando aqueles outros objetos, porque um objeto grande está bloqueando tudo. Isso no HTTP 2.0 que a gente tem ali. Então, o HTTP 2.0, né, em uma conexão TCP, uma única conexão TCP, ele vai significar recuperação de perda de pacotes, ainda bloqueia todas as transmissões de objetos, porque ele precisa recuperar no TCP. Como no HTTP 1.1, os navegadores têm incentivos para abrir várias conexões TCP paralelas para reduzir essa paralisação e aumentar a taxa de transferência geral, sem segurança na conexão TCP. Né? Então, o HTTP 2.0 tem isso daí. Quando a gente fala do HTTP 3, que é o que já está sendo utilizado em alguns sites, algumas propostas, ele adiciona segurança, controle de erro e congestionamento, mais pipeline e agora usando conexão UDP também. Então, mais sobre HTTP, a gente vai, o 3.0, né, a gente vai ver na camada de transporte mais para frente. Então, não se preocupa com essas informações, como é que ele funciona, que agora mudou, tal. A gente vai ter essas informações aí. Roteiro de estudos, então, como eu disse, a gente já comentou, né, é o livro do Kurose, né, quinta edição aí, tem a sexta, a sétima, a oitava, capítulo 2, seção 2.2, e eu queria que vocês pesquisassem o funcionamento dos outros métodos de requisição HTTP, o put, o post, o read, o delete também, dá uma olhadinha lá. Tá? Não precisa implementar, é só ver como é que isso daí funciona para a gente poder dar uma conversada nas próximas aulas aí.